Oi, gente! Hoje eu vim terminar a parte de João 6, tá? O capítulo 6 de João. Eu falei que eu ia fazer a parte 1 e a parte 2. Vim fazer a parte 2 para encerrar. E eu vou falar sobre Jesus, o pão da vida. Quem ainda não assistiu a parte 1, tá aqui no canal ou no Instagram, se você tá assistindo no Instagram ou no YouTube. Enfim, é só procurar o vídeo anterior. E aí você assiste e depois vem assistir aqui para pegar a continuidade direitinho, tá? Então, enfim, continuando, Jesus atravessou o mar com os seus discípulos e a multidão que havia presenciado a multiplicação de pães e peixes, eles foram atrás de Jesus até Cafarnaum e chegando lá, eles perguntaram ao Senhor, a Jesus: Mestre, como o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, já parando para comentar um pouco, aqui em cima, no versículo 27, Jesus fala: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Eu entendo com esse versículo a comida como um símbolo de falar assim: trabalhem, se esforcem, não por coisas materiais, por coisas mundanas, pois essas passam, se estragam, mas pela que permanece para a vida eterna, né? Que é Jesus, é o ensinamento de Jesus, é a palavra de Jesus, é se alimentar de Jesus, o pão da vida, é esse que dá a vida eterna. Pois Jesus já fala para nós aqui em João 4, versículo 14. Numa conversa com uma mulher samaritana, ele fala para ela: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, assim, quem se alimentar de Jesus terá a vida eterna, sabe? É isso que ele mostra para nós. Não se alimentar de coisas mundanas, pois essas passam, são momentâneas, mas Jesus, sim, é o que nos dá a vida eterna, a eternidade ao lado dele. Mais embaixo eles falam assim: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que pode fazer? Né? Nossos pais comeram o maná do deserto. Eles aqui estavam duvidando de Jesus, né? Porque eles acreditavam que o maná do deserto, que os pais deles tinham comido, teria sido uma obra de Moisés. E então eles acreditavam que Moisés era maior do que Jesus. Eles tinham essa dúvida em relação a ele. Aí Jesus responde que na verdade quem deu o pão que caiu do céu não foi Moisés, mas quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, é Deus. Então, confirmando que na verdade não era Moisés quem tinha aquele poder, né? E sim Deus. Continuando, depois disso, então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Isso que Jesus falou tem um exemplo claro na ressurreição de Lázaro, no qual tinham judeus presentes naquela situação. Eles viram que Jesus ressuscitou Lázaro e alguns creram e outros saíram e foram falar com os fariseus
E ainda assim, ainda vendo a obra de Jesus, eles foram falar para os fariseus e os fariseus queriam matá-lo ainda assim. Então, mesmo que eles estejam vendo, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, é o prometido. Então, é isso, continuando. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Gente, isso é muito lindo. Jesus está falando que ele não deixa ninguém para trás e ele quer propor a salvação para todo aquele que nele crê. Então, na Bíblia diz que no grande dia, todos aqueles que já existiram ressuscitarão e alguns receberão a vida eterna e outros o castigo eterno, né? Então, assim, Jesus está mostrando para nós qual é o caminho que devemos seguir. É o pão que devemos nos alimentar a cada dia mais, buscando e buscando, para que tenhamos a vida eterna, sabe? Ele veio aqui para nos mostrar, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, é isso, gente. Jesus é o caminho sempre. Continuando, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles falavam assim, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora, eu desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Sim, Jesus já viu o Pai. Jesus é a personificação perfeita de Deus, né? Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Então, ele é a vida eterna. Ele veio aqui para nos mostrar realmente o desejo de Deus sobre nós, o amor que Deus tem por nós, o caminho que devemos seguir, as atitudes que devemos ter, as coisas que o Pai não gosta e as coisas que o Pai se agrada. Inclusive, em João capítulo 1, versículo 18, fala que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Em outras versões está escrito o Deus unigênito e outras o Filho unigênito que está junto do Pai foi quem o revelou, né? Confirmando isso. Continuando a leitura, Jesus afirma novamente, em verdade lhes digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como que este pode nos dar a própria carne para comer? Então Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Não tem mais nem o que falar, né? Jesus já falou claramente. E aí você pode se perguntar como se alimentar desse pão da vida, né? E a gente vai se alimentar desse pão crendo plenamente em Jesus, em Deus, pondo em prática aquilo que Ele nos ensinou, o reconhecendo como único e suficiente Salvador.
E, claro, se alimentando diariamente das suas palavras. Isso é muito importante para que tenhamos uma vida em conjunto com Ele, sabe? Ele fala que Ele está à porta e bate. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu cearei com Ele e Ele comigo. Então, é isso. Passando aqui, continuando. E depois, muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Por hoje é só, terminei o capítulo 6 e foi bem claro a mensagem de hoje, Jesus é o pão da vida, só Ele tem a vida eterna para nos oferecer, Ele é a vida verdadeira, devemos seguir a Ele, tá bom? Não nos deixemos enganar por coisas mundanas, por coisas disfarçadas de felicidade aqui na terra, sabendo que o nosso lugar mesmo é na eternidade ao lado de Jesus. Então é isso, gente. Tchau!